Nosso tema hoje é sobre a precificação de projetos na arquitetura e engenharia, certo? Para vocês entenderem mais uma vez, né, nós, além de estar criando, né, essa nova plataforma, já está em funcionalidade, já está ajudando muito na gestão, nós também somos projetistas, né? A gente atua aqui na área de projetos complementares, né, de engenharia, né, na nossa região e também no Brasil. E com isso a gente tem as dores, né? A gente sabe o que a gente precisa, de fato, como projetista, e um dos grandes pontos, de fato, é a precificação. Então, indo em seguida, né, basicamente, o que é que a gente vai tentar abordar hoje aqui? Os métodos de precificação mais utilizados. A gente fez até uma enquete bacana no grupo, e muitas das pessoas têm seus próprios métodos de precificação, isso é uma coisa bem interessante. A gente também vai falar, né, o que é importante saber, independentemente do método que você utilizar, qual o melhor método, e o nosso bate-papo, né, da comunidade aberta, que vai sempre ficar nesse pontozinho final, né, sem muita restrição, obviamente só cada um falar de uma vez, né, para não interromper o pensamento do outro, mas essa troca, né, que é muito importante, a gente está abordando sempre. E aí o primeiro ponto, né, sobre a precificação de projetos, é que até você desenvolver o seu método, de fato, pode ser um desafio, mas aos poucos é algo que você vai dominando, você vai aprendendo o jeito, você vai entendendo o mercado, entendendo a sua localidade, entendendo o serviço que você presta, qual o valor dele, quais os seus custos, e isso ajuda muito durante a escolha do método e como você vai precificar. Então, se você não tem referências, realmente é muito difícil, né? A gente às vezes busca, vou olhar uma pesquisa aqui do CAL, né, do SENGE, da AutoQI, que também forneceu, acho que uma pesquisa a nível Brasil, né, de precificação de projetos, só que às vezes ela não se adequa à sua realidade. Então a gente não tem de fato um banco de dados confiável que a gente possa, não, vou usar esse banco de dados como minha métrica, até porque de fato a gente sabe que isso não funciona. A gente, aqui, experiências próprias que a gente já teve, a gente tentou entrar logo no início, né, com a questão do BIM, em uma parceria, né, um grupo de arquitetos e a nosso escritório, né, com a parte de engenharia, entrar juntos numa proposta, né, de um complexo de galpões que queriam utilizar o BIM, e a gente não tinha na época nenhuma referência. Então, isso deve ter uns 2, 3 anos atrás, e a gente entrou com um preço, acho que muito alto, e com isso a gente não conseguiu fechar o serviço. E a gente procurou algum embasamento, alguma referência, e mesmo assim não encontramos, e as encontramos era muito alta. Então, às vezes, é importante a gente salientar, né, foi um erro de experiência, né, que a gente não tinha, né, estava bem no início, né, dessa discussão na região, de alguma implementação de projetos nesse porte, utilizando essa metodologia, apesar dela ser muito mais antiga, né, como a gente sabe. Então, tomar cuidado, né, com a questão dos valores de referência. Varia muito com a localidade, então aqui, com certeza, a gente tem projetistas de várias regiões do Brasil, então tem regiões que os custos, né, tanto operacionais do seu próprio escritório, quanto os custos, de fato, dos projetos, em média também, são muito mais altos ou às vezes mais baixos, então a localidade é muito importante, então esse comparativo às vezes é perigoso. Varia também muito com o tipo de cliente e projeto que você busca, tá? Tem gente que gosta de um tipo de cliente que realmente preza mais por preço, mas em compensação ele fornece uma demanda contínua de trabalho, né? Enquanto que tem projetistas que tentem vender, né, a imagem de valor a você mesmo, a sua empresa, a seu escritório. Dessa maneira, buscam um outro tipo de perfil de cliente. Então, são realidades, às vezes, também distintas, tem que saber para quem você está vendendo, e também varia com os custos e metas que você deseja estipular. Então, tem pessoas que não. Minha meta é meu escritório faturar 10 mil reais por mês. Minha meta é 100 mil, minha meta é 300 mil. Tem grandes escritórios, né? No Andesk mesmo, que são nossos clientes, tem escritórios a nível Brasil, que com certeza tem faturamentos bem altos, uma folha de pagamento grande, com mais de 13 pessoas trabalhando, projetistas na empresa. Então, varia muito também de aonde você quer chegar, tá? Mas, e alguns erros comuns, né, antes de a gente partir para os métodos de maneira bem direta, né, como é o propósito daqui, é só um embasamento para a gente discutir, né, entre nós mesmos, é os erros comuns na precificação, que é você cobrar o que o mercado cobra. Muitas das vezes a gente recebe isso até como indagação do próprio cliente. Eu tenho 2 propostas aqui que tá 30% mais baratas que a sua. Como podemos fazer? Isso é bem recorrente no dia a dia de quem projeta. Afinal, tem pessoas que trabalham só exclusivamente com isso, tentam profissionalizar, prestar um serviço de qualidade, e tem também, a gente sabe, que projetistas que são como se fosse um complemento da renda, né? Isso ocorre muito, muito mesmo no nicho da parte da engenharia, né, nos projetos complementares. No de arquitetura,
eu acho que ocorre um pouco menos, tá? Os relatos que a gente tem Brasil afora é menor, mas, por exemplo, no nicho da engenharia, né, às vezes, para vocês terem noção, no final a gente se apresenta, né, para saber qual área de atuação que vocês têm. É muito comum, às vezes, alguém que cuida mais de obra, e às vezes, por exemplo, só um complemento do salário que ele ganha, ou um projeto que ela faz à noite, e não está nada de errado, está buscando melhoria da qualidade de vida, só que, por exemplo, comparado com alguém que faz aquilo todo dia, é muito difícil ela ter a mesma qualidade ou os mesmos custos que alguém que tem um escritório fixo, que tem folha salarial. Então, tomar cuidado com cobrar o que o mercado cobra. Cada um vai ter seus preços, a gente não vai exibir nenhum juízo de valor aqui, não estou nessa posição, mas é tomar realmente esses cuidados, porque cada um tem uma meta, tem seus custos, se todo mundo cobra igual, ou alguém sai ganhando, ou alguém sai perdendo. E vai sempre existir alguém no mercado que vai dizer assim, eu faço mais barato. Então, tomar cuidado, é importante você estar no mercado, mas você só cobrar sempre o que o mercado cobra é perigoso, porque sempre vai ter também alguém que faz mais barato que você. Cobrar também apenas olhando o metro quadrado. É uma forma que, principalmente, as tabelas, né, de CREA, de Senge, do CAL, trazem, às vezes, né, como forma de precificação. Porém, apesar de ser uma metodologia bem prática, se a gente olhar apenas ela, é perigosa. Porque 300 metros quadrados de uma casa com 6 quartos é diferente de 300 metros quadrados de um galpão, por exemplo. Então, você tem que ter uma precificação adequada, né, à tipologia construtiva, ao nível de complexidade. Não é simplesmente colocar um valor e já chegar com o resultado. E a outra, coisas, né, um erro comum, assim, esse é o ponto mais crítico, né, que a gente pode discutir bastante aqui, que é não retroalimentar o seu método. Como assim? É basicamente, né, você fez um orçamento, você fechou com o cliente, e faltou, né, você, depois que entregou o projeto, entender como é que foi o resultado desse método que você utilizou. Esse método foi positivo? Foi negativo? Eu consegui ter lucro, atingir a minha meta? E se você não retroalimentar isso, você fica sem embasamento e sem direção para saber se você está precificando da maneira correta ou não. Então, você pode ter o melhor método do mundo que você criou uma planilha que você digita valor, bota fatores específicos, se o grau de complexidade, se é de tal tipo de padrão, como é o cliente, e automaticamente ela já recalcula um fator para você. Porém, se você não acompanhar isso de perto, basicamente vai ser muito difícil saber se você está na direção certa. E prosseguindo, né? E por que é importante estabelecer um padrão? Mas aqui a gente está crescendo, estamos com saldo positivo, estamos ganhando dinheiro, está sobrando dinheiro no final do mês, mas é porque se você não estabelece padrões, tudo fica muito mais frágil. Né? Você cobra um valor diferente a cada cliente, não tem clareza sobre sua margem, não sabe se no final do mês está crescendo ou só se mantendo, porque afinal, só ter um dinheiro positivo um mês no final da conta não é um indicativo, porque pode ser que no outro mês venha um valor mais negativo ainda e o fluxo de caixa seja totalmente comprometido. E quando você começa, né, a pensar no seu negócio, no seu escritório, como empresa, você entende que precificação também se torna gestão. Então, criar um método não é ficar engessado, é basicamente você conseguir fazer os ajustes com segurança, saber quando dar desconto, até onde você pode chegar, ou então também até quando aumentar os seus preços. E aí você vai garantir que cada projeto vai contribuir para o seu negócio. Ou seja, a precificação não é só sobre cobrar certo de um cliente, é sobre dar sustentabilidade à sua empresa de projetos. Porque muitas das vezes nós, como projetistas, né, a nossa maior central de custo, principalmente com quem está no início, né, transformando-se em uma empresa, é a mão de obra. É para você pagar os seus custos, pagar às vezes uma pequena parte de aluguel, contas de luz, energia, né, que se você tiver um local físico, às vezes um estagiário, e você se imagina muito no operacional e não consegue fazer essa transição, né, onde você, de fato, faz um processo de gestão. Você, de fato, estabelecer novos padrões, você definir claramente as posições, as funções do escritório que tem os custos, para dessa maneira você estabelecer a métrica de resultados. E a gente está de uma maneira bem teórica, mas a gente trouxe um exemplozinho práticozinho no final, vai ficar mais fácil de ver, tá? Mas a importância, de fato, da gente enxergar como empresa o nosso negócio, que quem elabora projetos tem que ter essa visão também à medida que você vai crescendo. Então, dos métodos de precificação, só para a gente ter uma base para nosso papo, o metro quadrado é o preço calculado, né? Basicamente, vezes a área total do projeto. Então, é bem simples realmente a conta, R$ 20 o metro quadrado, R$ 100 vai dar 2.000. Perdão, R$ 20 o metro quadrado vezes 100 metros quadrados vai dar 2.000. O ponto positivo é que é simples de calcular e muito fácil, né, de você explicar. É rápido para você gerar orçamento, então se você tem
por exemplo, uma ideia, né, da área a ser construída, você conseguiria rapidamente fazer uma conta simples e fornecer ao seu cliente um custo. É muito utilizado no mercado também, que cria referência. Eu falo isso porque, se vocês analisarem, a maioria, né, das métricas que as tabelas trazem são todas em metro quadrado. Né? Então, é residencial tipo 1, tipo 2, tipo 3. Então, ela fornece uma certa padronização e, de ponto negativo, não diferencia projeto simples de complexo, certo? Então, como a gente falou anteriormente, né, 20 metros, 100 metros quadrados de um hospital é totalmente diferente de 100 metros quadrados de um galpão, por exemplo. Né, apesar que você pode ter, sim, não, o fator que eu uso para hospital é X, o fator que eu uso para residência de tal tipo é Y, o fator que eu uso para um galpão é Z. Isso ajuda bastante. Porém, pode levar também a não diferenciar, né, também esses casos, se você não tiver uma base de dados bem consolidada, pode gerar até uma guerra de preços, né, é muito comum, principalmente em projetos de licitação, que os valores geralmente são calculados até como oferta dessa maneira, então tem empresa que às vezes faz uma redução, outra, não, eu vou abaixar um pouquinho, e gera uma guerra de preços por causa desse índice, e ele também ignora, né, o esforço real, o valor percebido, porque afinal é uma metrificação bem simples, tá? E por último, né, que a gente vai trazer aqui, né, temos também os custos por hora. Você define o valor da hora de trabalho médio, com lucro, impostos e estímulo necessário para aquele projeto. Tá? A hora do escritório como um todo, certo? Juntando uma média assim do custo do seu escritório é R$ 120. Então, se você estima o projeto em 15 horas, é 1.800. Se for 150 horas, 18 mil. E assim vai, tá? Esse método de precificação é muito justo, porque quanto mais tempo o projeto vai exigir, vai ser maior o preço. Ele dá clareza, né, à capacidade produtiva do seu escritório, afinal fica mais fácil planejar. Se você fechou um projeto hoje de 180 horas, é só você realocar entre as funções, quem vai fazer o quê. Você consegue ter uma noção de prazo e planejamento bem positiva, e também esse acompanhamento fica positivo também, e também ajuda a renegociar quando há pedidos fora do escopo. Ou então a revisão, por exemplo, que não está dentro do escopo do seu contrato. Vou calcular meus custos, eu entendo que eu vou gastar talvez 20, 30% do que a gente já teve aqui de prejuízo, consegue calcular rapidamente um valor muito real e muito próximo da realidade também, da revisão dos projetos. E de ponto negativo, é que ela pode errar, a depender dos retrabalhos que você possa ter, as revisões, né, a depender do cliente, pode colocar o orçamento para perder, e se não controlar bem, você vai vender tempo ao invés de valor. Então, pode ser que você cause uma estagnação se você não mapear direitinho os lucros, a progressão que você almeja, né, entender mais ou menos um projeto que você poderia talvez cobrar mais. Então, tem que analisar direito, certo? E também um dos pontos negativos, não coloquei na listinha aqui, mas é que é mais difícil de você chegar a esse valor por hora do seu escritório com precisão. Necessita de uma certa experiência e de dados concretos para isso. E avançando, né, temos também o valor fixo de projeto, certo? Que é o terceiro item, que você cria categorias, né, no projeto de escritório e define preços para cada padrão. Isso dá uma previsibilidade para o cliente, né, e para o escritório também. Reforma de apartamento de até tantos metros quadrados, R$ 3.000. Uma casa de até 200, 5 mil. Projeto comercial de 500 metros quadrados, 8 mil. São valores só base mesmo, que eu fui digitando aqui, só para a gente ter uma noção de exemplo, né? Basicamente, mas é um método que dá uma flexibilidade, entre aspas, menor, né, mas consegue oferecer uma padronização que às vezes pode fazer sentido. Então, o cliente gosta dessa previsibilidade, o escritório ganha agilidade, porque não precisa calcular toda hora um orçamento novo, e permite alinhar, né, valores a tipo e complexidade de projeto, certo? E de pontos negativos, exige a experiência, né, de fato, para você ter esses padrões de maneira mais adequada, pode ser engessar, né, e há um caso fora do padrão, você ou perder dinheiro ou ao tentar cobrar um valor mais justo, por isso o cliente não gosta, afinal ele já tem um preço na mente dele, e meio que mude uma besteirinha assim, para ele é a mesma coisa, enquanto que para você pode ser que mude bastante. Que é essa questão que se variar muito o escopo da categoria, pode gerar realmente esse prejuízo. Então são 3 métodos, né? Dentro da nossa enquete que a gente trouxe no grupo, a gente apresentou esses 3 e cada um tem seu próprio método de precificação. Esse foi o que mais ganhou, né, dentro da nossa comunidade, com mais de 20 votos. E qual o melhor método, então, né? A gente já citou 3. E aí, um dos melhores métodos que a gente diz é o que gera mais resultado para você e para sua empresa.
Então, independente de qual você escolha, qual você deseje, o que gerar mais resultados, que você consiga retroalimentar, que você consiga mensurar se deu certo, se deu errado, é o que vai ser mais útil para você, entendeu? Então, o que se adequar à sua realidade, à sua localidade, ao seu padrão de trabalho, gera o resultado que você quer, está no caminho certo, certo? Então, tem que só retroalimentar, que é um dos pontos mais importantes. Então, você tem que saber quanto dinheiro você ganhou com o projeto que você finalizou. Então, esse dado é um dado que difere muito o nível de gestão de um escritório de projetos. Porque se você tem esse resultado em mãos, é muito simples de você saber, esse tipo de cliente, esse tipo de serviço é bom para o meu escritório ou não. Pode ser que sua equipe, né, você tenha um desempenho menor quando você trabalha com um tipo de projeto, fazer um hospital, não é algo que você faz todos os dias. Então, se conseguir metrificar, saber, poxa, eu consigo ganhar muito dinheiro fazendo hospital, então vou buscar mais clientes desse tipo. Ou então você fala, para o nosso escritório é melhor voltar para casas, né, residenciais, que isso gera mais resultado. Então, você ter esses dados em mãos ajuda a você a dar a definição para onde o seu escritório vai, certo? Independente do meio que você escolheu para a precificação. E assim, sendo bem honesto, isso dá muito trabalho, certo? Mas o resultado é indiscutível. Você ter essa clareza, não, a tal projeto ganhei tantos reais. E indo em frente, né? Basicamente, quais dados concretos seriam necessários? Quantas horas a sua equipe você gastaram nesse processo? Né? Em estudos estimam que mais de 60%, às vezes até 70% dos custos de um escritório de projetos, certo? Não estou falando com quem mexe com construção, mexe com outros tipos de serviço, não. Mexer com parte de projetos, escritório mesmo, computador, o custo da equipe, né, das pessoas, né, dos salários, né, chegam a mais de 60%. Então, cronometrar o tempo é um fator importantíssimo para você saber, de fato, por onde realmente está gastando e onde está sendo investido, né, o maior custo ativo do seu escritório. Você pode falar, Hélio, mas eu não pago por hora meus funcionários, minhas terceirizações, às vezes é um valor fechado por mês, esse valor varia um pouco, mas independente da maneira como esse dinheiro é repassado, se você, por exemplo, tem uma terceirização, foi R$ 3.500 no mês, por exemplo, para ele fazer alguns tipos de projeto. Dentro deles, você consegue entender, dentro desse valor que você investiu para cada projeto, supor que essa pessoa, né, colaboração, atua em mais de um, dessa maneira você vai conseguir precisar e metrificar corretamente o seu desempenho. Então, o tempo é, de fato, um dos fatores mais importantes para você gerir resultados dentro de escritórios. Temos também custos de reuniões, visitas técnicas, atendimentos, e são custos que, às vezes, podem passar despercebidos, mas podem ter grande relevância, principalmente, né, projeto de arquitetura, né, que dentro dos projetos de arquitetura, por exemplo, muitas das vezes são processos que duram 2 anos, 3 anos, até a construção, até de fato o cliente parar de ter demandas para você. Pode ser que você comece, né, e depois de daqui a 2 anos e meio é uma fase que está chegando na fase de acabamento. Então você vai fazer a escolha de piso, vai com o cliente com a loja, e ainda assim tem às vezes um pós-obra. Então, se você, às vezes, lá na frente, você esquece de metrificar essas horas também, tem cliente que é complexo, que você faz 2, 3, 4 visitas, né, a lojas, e se você não estiver precificando e metrificando isso dentro dos seus custos, pode ser que você tenha resultados questionáveis. Então, é bom também não deixar de avaliar esses pontos. E você vai verificar o resultado de cada projeto, ver se no fim chegou ao que você estipulou, se lucrou, e aí você tem que reajustar os preços e planejamentos. Então, essa, basicamente, é a fase mais importante para você saber se a precificação. Porque há muito essa guerra, eu uso metro quadrado, eu uso a hora, eu tenho meu próprio método. Independente do que você escolher, de fato, você tem que entender se está certo ou se está errado. E isso não dá para basear-se no sentimento, se tal mês sobrou dinheiro, se tal mês não sobrou dinheiro, porque de fato você precisa de um dado concreto para isso. E aí, avançando, estamos quase chegando ao fim, né, dessa primeira fase, né? Aqui no nosso escritório, né, qual o método que a gente utiliza? Basicamente, né, só para iniciar esse bate-papo, depois eu vou passar a bola para vocês, cada um se apresentar, explicar como faz, né, a gente ir, né, e avançar, né, dentro desse contexto. A gente usa aqui um pouco de cada método, tá? Por exemplo, a gente usa um metro quadrado para dar um chute, às vezes, inicial,
né, a gente já tem uma certa expertise para a tipologia construtiva, o que é que a gente vai fazer. Então, só para dar uma noção, opa, tá caro, tá barato, dá só esse start rápido, que às vezes é com celular, a gente recebe, por exemplo, quando a gente faz projetos complementares, recebemos o projeto arquitetônico, na plantazinha de situação, tem lá, área construída. Com isso, a gente já tem uns métodos só para ter uma conta rápida na cabeça, né, para a gente estipular um chute inicial. Para alguns parceiros, a gente tem também o preço padrão, certo? Para parceiros que têm tipologias construtivas similares, por exemplo. Em tal cidade X tem um construtor, e esse construtor faz muito, por exemplo, casas de alto padrão. Então, a gente já tem basicamente um valor tabelado, né, com eles, porque ele já coloca o preço do projeto já embutido dentro do valor da construção, que é um valor que dá para ficar embutido e fica muito mais simples, né, para eles também, eles conseguem renegociar com o cliente. A gente também tem essa abertura, se for muito mais complexo, a gente também tem isso, mas a gente já tem um valor tabelado que para eles, né, para esse tipo de cliente, de maneira específica, esse método funciona mais. E também tem projetos que são mais complexos, que a gente não faz sempre, né, um hospital, por exemplo, uma escola, um estádio, então coisas que fogem assim do convencional, a gente tem também que estipular basicamente o custo por hora. Recentemente a gente enviou, por exemplo, um orçamento de modelagem 3D de projetos já executados. Ou seja, tal projeto é executivo, e eles querem fazer o mapeamento em BIM, certo? Em modelagem tridimensional desses projetos. Então a gente não vai ter responsabilidade técnica, vai ser basicamente o tempo de modelagem. Então, o melhor método que a gente definiu para esse tipo de orçamento foi o valor de custo por hora, tá? E aí, antes de passar a bolinha para vocês, como vocês fazem, só para dar um exemplozinho básico aqui, certo? Aqui está no Excel, no Andesk também a gente consegue fazer isso, tá? A gente pode abordar como fazer isso também de uma maneira mais clara. Lá é mais bonitinho, né? Aqui isso é uma planilhazinha bem simples, tá? Vamos supor que em um escritório, né, tem um bancozinho de dados aqui, de 5 funções, né, um projetista sênior, pleno, júnior, estagiário básico. Coloquei aqui o valor, né, de 8 salários mínimos, 4 salários mínimos, 2 salários mínimos, um salário mínimo e meio salário, tá? Para cada um deles, só para a gente ter uma noção de custos, tá? De um projeto, né, que foi cobrado R$ 12.000, mas no fim teve um saldo negativo de menos 2.253. Então, você ter essa noção, saberia, por exemplo, vamos supor, cobrou por metro quadrado aqui, era 300 metros quadrados. Aí vou botar aqui o custo do metro quadrado aqui, foi R$ 40, tá vendo? Aqui seria 300 metros quadrados. Eu vou botar aqui só para ficar bonitinho, especificar aqui. Foi 300 metros quadrados, e com isso foi R$ 40 o custo do metro quadrado, e a gente teve esse prejuízo, tá? Se o objetivo do escritório, por exemplo, era ter 20% de lucro, então o valor que deveria ser cobrado, vamos supor que 15 mil aqui foi o valor cobrado, se a gente for, ia ter um lucro aí deixa eu colocar aqui o Excel certinho, um lucro de mais ou menos, menos aqui não, perdão, é 15 mil menos as despesas. Ponto. Teve um lucro só de R$ 746. Esse lucro com certeza não vai chegar na métrica dos 20%, certo? Que seria aqui mais ou menos 3 mil. Então, 18 mil seria 3.600 de lucro. Então, esse mais ou menos seria o valor que precisaria cobrar. E se tinha 300 metros quadrados, o valor a ser corrigido para essa edificação era de R$ 60. Então, é só um valor assim para vocês entenderem como base, né, como metrificação, um exemplo prático, e a gente vai entender agora o que é que compôs, por exemplo, esses custos, tá? Mas só para vocês entenderem, no final, vocês precisam saber disso aqui. O que é que restou? Quanto foi que, de fato, você ganhou com base nos seus custos, na sua empresa, no banco de dados de vocês, com o custo mensal de cada pessoa, com seus custos de impostos, despesas fixas, água, energia, etc., tá? Mas, de maneira geral, você pode dividir por fase, tá? Por exemplo, orçamento, teve uns custos aqui de reuniões, criação do contrato de levantamento inicial, estudo preliminar, teve um projetista júnior e um sênior, gerotando R$ 2.000, projeto legal, teve um custo, compatibilização, projeto executivo, então você consegue, né, precificar mais ou menos um custo geral, e depois você ir acompanhando, esse é o ideal, né, você conseguir acompanhar por fase de projeto, certo? Aqui está um exemplo simples assim, mas a cada empresa vai ter também suas fases, e você conseguir entender, depois disso tudo, onde foi que você gastou mais dinheiro, onde você não esperava, para você conseguir ter a precificação da maneira certa, e no final ter entender.
quais foram os custos com salários, custos de impostos, os fixos que você teve na empresa e os custos também variáveis do projeto. E lembrando que os custos fixos da empresa são custos que, por exemplo, água, energia, internet, um software que você adquire, todos esses custos você tem que fazer uma diluição deles entre os projetos que está em desenvolvimento, tá? Porque, por exemplo, se fosse um projeto por mês e só esse, aí todos os custos realmente você atribuiria a esse projeto. Mas, se fosse o caso de, por exemplo, você ter 10, 15, 20 projetos em andamento, então, ou até 2, 3, você tem que fazer uma equalização para não ficar tudo pesado para um projeto só. E de maneira geral, gente, a ideia é essa, 30 minutinhos, 20 a 30 minutinhos de uma explicação básica, né, só para iniciar o nosso bate-papo, e a gente vai aprofundando com as experiências de cada um, né, e aí entramos no ponto, né, e aí como você faz, tá? Então, a ideia, né, é cada um se apresentar, né, falar como você precifica, e por que também você acha que esse é o melhor método de precificação, e se você